Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Homer que realize a leitura do versículo da Bíblia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16. Palavra do Senhor. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 22/9/2025. Ofício número 35/2025 da Secretaria de Estado da Administração em resposta ao requerimento número 39 de 2025 de autoria de toda agilidade. Ofício número 559/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 393/2025 de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 167 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta à indicação de número 312/2025 de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 63/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 335/2025 de autoria das vereadoras Kátia Oliskovski e Tati Carvalho. Ofício número 65 de 2025 da Superintendência Regional da Receita Federal em resposta ao requerimento número 352 de 2025 de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 93 de 2025 do Departamento de Trânsito de Canoinhas em resposta ao requerimento número 394 de 2025 de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão do Táxi. Ofício número 87 de 2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 386 de 2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 88 de 2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 400 de 2025 de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 962 de 2025 do Gabinete do Ministério da Agricultura, Pecuária em resposta ao requerimento número 338 de 2025. Requerimentos número 3.454, 3.482 e 3.505 da Alesc, cumprimentando Canoinhas pela passagem do aniversário de emancipação. Substantivo do projeto de lei ordinário número 94/25 que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse para o desenvolvimento econômico, social, cultural do município de Canoinhas e dispõe sobre valorização do âmbito das políticas públicas. Indicações. Indicação número 333 de 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a manutenção da iluminação pública na localidade de Santa Rosa, onde todas as lâmpadas encontram-se queimadas. Indicação número 334 de 25, de autoria do edil André Fernick, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a instalação de um parquinho no terreno predado do município, localizado na rua Pedro dos Santos Correia, número 164, no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 335, de 25, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção das ruas no bairro Coab 4, que foram contempladas com antipó e que atualmente se encontram cheias de buracos, em especial as ruas Victor Soares de Carvalho, Zeneide Rosa Ribeiro, Antônio Cordeiro Maciel e Alvina Bazac Kep. Indicação número 336, de 25, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora de Tracan, a instalação de placas de indicação com os nomes das ruas Coab 4, bem como a recuperação das placas já existentes que estão com os nomes apagados. Indicação número 337, 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a manutenção da iluminação pública na Praça Oswaldo Oliveira, que atualmente se encontra sem luz. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente, público que nos acompanha nas redes sociais. Tem uma indicação hoje que é uma demanda da sociedade. Muitos criticam a construção de parquinhos, entendo que o município tem muitas demandas, muitas prioridades,
Porém, pensando no longo prazo, o parquinho é investimento em saúde, é investimento em segurança pública, é investimento em educação, em socialização. Se você pega estudos de países onde a violência é reduzida, uma das causas e efeitos é justamente áreas de lazer para as crianças e áreas onde elas possam socializar e conviver, independente de classe social, um parquinho possibilita isso. E eu já fiz solicitações de parquinhos para 2 áreas do nosso município que estão carentes. Uma é o bairro Alto da Tijuca, que eu faço aqui novamente. Num outro momento que foi feita uma solicitação, inclusive com emenda parlamentar, não foi possível fazer no Alto da Tijuca, porque até então não havia um terreno naquele bairro. Hoje nós temos essa disponibilidade de terreno através das leis de loteamentos, que é justamente ali no loteamento Conchorovski, onde tem um espaço, como eu citei. Outro bairro que também tem uma demanda, uma solicitação, é o Alto do Frigorífico. São 2 bairros que estão crescendo muito, a cidade está crescendo naquela direção e com muitas crianças que necessitam uma área de lazer para atender o seu desenvolvimento social, desenvolvimento físico, pensando num futuro melhor para o nosso município. Como eu falei, o investimento em saúde não é no hospital, o hospital é a ponta do iceberg. O investimento começa lá com o desenvolvimento físico e motor das crianças. Isso não é eu que falo, é vários estudos que comprovam. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite ao público aqui presente e boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Senhor presidente, meus amigos e colegas vereadores, eu ando recebendo e também recebi muitas mensagens da Coab 4. O que está acontecendo na Coab 4? A Coab 4 foi contemplada em 2018, 2019, se eu não me engano, com o antipó. Mas, desde então, foram colocados o antipó e tudo mais, mas ainda não foi feita a manutenção. Então, vai fazer aí quase 7 anos e nunca teve manutenção nesse antipó. Na rua Vitor Soares de Carvalho, não tem nem como andar. E os moradores não estão conseguindo entrar nas suas próprias residências, não estão conseguindo entrar para colocar o carro na garagem, para transitar ali naquele local. E as crianças não conseguem nem andar de bicicleta, porque está muito buraco. Andei fazendo um vídeo colocando nas minhas redes sociais com o pedido dos moradores. Tive conversando com alguns moradores que apresentaram vários problemas nas ruas da Coab 4 com esse antipó. E fica aqui o meu pedido, para a secretaria aí, para o Leandro, fazer aí a devida manutenção o quanto antes, ou fazer um estudo aí para ser resolvido o quanto antes, para as famílias ter mais conforto para as suas casas e comodidade para as famílias. Então, serei isso, senhor presidente, e muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, membros da nossa casa, aqui população que nos assiste presencialmente, pastor Anderson Galotti, sempre presente aqui também, e o pessoal que nos acompanha pela mídia social. As 2 indicações hoje, presidente, é questão relativa à nossa segurança pública. Uma delas lá na comunidade de Santa Rosa. Final de semana, alguns moradores daquela localidade lá me procuraram, dizendo que, apesar deles contribuírem com a taxa de iluminação pública, a região lá toda está no escuro. E a indicação for aqui ao nosso secretário Rafael, sei que deveria ser para a empresa, mas a empresa não deu a devida atenção, apesar de diversas reclamações já havidas à empresa. Então, agora, conclamando ao nosso secretário de planejamento para que intervenha aí, para que a gente consiga essa segurança lá para Santa Rosa, né? E da mesma maneira, no requerimento 337, já realizado alguns meses atrás, em requerimento, não indicação, e agora há poucos dias também pelo vereador Gil Baiano, de novo a nossa praça Oswaldo Oliveira está sem luz por furto de fios. Então é uma área central, suma importância e que sabemos ali que está com a segurança pública bem afetada em razão da concentração de alguns elementos ali que não geram segurança para a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, em especial o pastor Anderson. É sempre bom falar com o senhor passa uma paz que conforta a gente. Eu digo que já lhe procurei em situações onde a gente estava praticamente em desespero e ouvir sua voz conforta. Pode ter certeza
que uma vez numa pregação, o pastor comentou que alguns falam a palavra de Deus e outros vivem a palavra de Deus. E eu creio que a sua harmonia nas palavras, eu tenho certeza que você realmente é um enviado de Deus aqui na Terra. Então, é muito gratificante ter a tua presença aqui, pode ter certeza. Vereador Ivan, só para contribuir com a questão da iluminação pública, toda vez, até dizer para a nossa população, toda vez que você abre um chamado, você vai receber um número de protocolo. E no contrato existe um período mínimo para que seja feita a reposição dessas lâmpadas, e por esse protocolo, inclusive, o município consegue notificar a empresa no caso de estar demorando. Então é muito importante que as pessoas, quando abrirem esse chamado, anotar esse número de protocolo. Quando não houver essa manutenção no prazo, que é o indicado ali, que é o que foi contratado, inclusive, que a pessoa retorne para o município, inclusive com o número de protocolo ali, para que a gente possa notificar. Eu creio que, assim, eu tenho essa opinião e muitos têm, se a pessoa recebe para executar um serviço, que execute. E se ele se propôs a executar esse serviço em prazo que está na licitação, ele tem que cumprir. Agora, o que acontecer no meio desse caminho ali é problema do prestador de serviço. Então, as pessoas, quando tiverem essas solicitações, que anote o número de protocolo, que se quiser nos procurar, inclusive com esse número de protocolo, que a gente realmente vai lá para o setor de iluminação para que seja notificado esses casos. Então, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 94 de 2025, que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Canoinhas e dispõe sobre a sua valorização no âmbito das políticas públicas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, substitutivo ao projeto de lei 94 de 2025. Quero aqui também justificar a ausência do vereador Edmilson Verca, que não se faz presente devido a um problema de saúde. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, hoje, vereador Ivan Kraus, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 427/2025, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Zuzek, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando informações se as obras de implantação da terceira faixa da BR-280, junto ao bairro Boa Vista, contemplam de alguma forma os projetos iniciais apresentados desde o governo do ex-prefeito Leoberto Weinert, que previam instalação de faixa no trevo entre a empresa Quantum e o trevo de acesso ao bairro Piedade. Requerimento número 428... Opa, perdão. O quieto eu fui lendo. Última forma, coloco em discussão e já nós desculpamos o senhor vereador porque é o primeiro dia, né? Então, está desculpado. Então, está em discussão. Senhor presidente? Vereador autor, sim. Senão ele mesmo não ia conseguir discutir o seu requerimento. Vou ler. Eu já fiz o requerimento, faço a leitura e faço o comentário também. Não, mas é que eu ouvi o silêncio, vamos embora, vamos acelerar o negócio, vamos resolver. Não, mas perdão aí pelo atropelo então. Não, esse requerimento 427 foi aqui há alguns dias atrás, em conversa com o Gilson Guimarães. Ele me apresentou que houvera antigamente um projeto encaminhado por DENIT, onde havia solicitação a fim de evitar outros acidentes e facilitar também a mobilidade, daquele trecho que contempla a empresa da empresa Quantum até próximo à entrada do bairro Piedade.
ali, segundo o que o Gilson me disse, já existe um projeto, já existe também a ideia de montar essas faixas para facilitar o trânsito ali, porque as entradas aí teriam como uma grande rotatória e seria mais faixas complementares. Então, acredito que isso trará uma grande mobilidade e desenvolvimento para toda a região. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 428/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Zuzek, engenheiro responsável do DINIT Mafra, solicitando informações acerca da fase de execução da obra de edificação do trevo, em rotatória no acesso ao bairro Piedade, na BR-280. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 429/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Zuzek, engenheiro responsável do DINIT Mafra, solicitando informações se há projeto de edificação da terceira faixa na BR-280, no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao bairro Piedade em direção a Porto União, considerando o grande fluxo de veículos provenientes da estrada Dona Francisca que ingressam na rodovia BR-280. Ressalta-se que seria de grande eficácia a implementação da terceira faixa, que se estenda desde o trevo até a oficina Matsgala, garantindo maior segurança e fluidez no trânsito. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Da mesma forma como anteriormente citado ali no ofício 4, no requerimento 427, nós observamos, principalmente em horários próximos às 17 horas e ao meio-dia, que o pessoal que passa ali de frente à igreja, né, na região ali do Canoinhas Science Club para a direção à BR-280, tem enfrentado muitas filas ali, porque a rotatória é algo que faz falta ali já para dar fluidez, e também porque a bifurca a saída da Dona Francisca com a 280, então o trânsito ali não flui. Então, se nós tivéssemos uma faixa, uma segunda faixa que se estendesse lá até próximo lá em sentido à Pedra Branca, nós teríamos já uma boa mobilidade e maior segurança. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 430/2025, de autoria de toda a edilidade, solicito seja encaminhada moção de agradecimento ao deputado federal Valdir Cobalcini pela destinação do valor de R$200 mil destinado ao custeio temporário dos serviços de atenção primária à saúde. Os recursos têm como objetivo apoiar a manutenção e aprimoramento dos serviços básicos de saúde, como consultas, exames e demais atendimentos essenciais, fundamentais para a promoção da saúde e a prevenção de doenças no município. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Quero agradecer então ao deputado federal Cobalcini por mandar mais uma demanda aí dessa emenda para Canoinhas de R$200 mil. Acho que eu até mandei para o secretário do Vibiesk para ver se já foi cadastrado. Ainda estou esperando um retorno dessa mensagem. Então, quero agradecer aí o deputado aí por essa emenda que vai ajudar muito. Canoinhas precisa muito, a nossa saúde precisa muito, e esses R$200 mil aí, se Deus quiser, vai ser bem investido para melhorar, principalmente a saúde aí nos postos de saúde interior e nos bairros também. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Cobalcini por me receber no gabinete dele e atender essa demanda de Canoinhas com mais essa emenda. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, porém, como é um requerimento de assinatura de toda a edilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 431/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando informações se foram realizados estudos ou consultas junto à população para alteração dos horários de transporte coletivo do município. Verifica-se que, com as recentes mudanças, foram retirados determinados horários de circulação, tanto em bairros
da cidade quanto no interior, em especial moradores da localidade Marcílio Dias, Vila Fuc e Água Verde. Relatam dificuldades em razão da supressão, especialmente no horário das 11 horas, solicitando que esse seja restabelecido, bem como o retorno do atendimento aos sábados para a localidade Marcílio Dias. Além disso, destaca-se a situação das crianças que estudam em Canoinhas e retornam para a localidade de Marcílio Dias. Anteriormente, havia um ônibus no horário das 17h30, porém, com a retirada desse itinerário, elas precisam aguardar muito tempo no ponto de ônibus, gerando transtornos e inseguranças. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor? Senhor presidente, recebi muitas mensagens também, estive visitando vários moradores de bairro do Marcílio Dias, nosso distrito, e me relataram aí que a empresa, né, eu acho que era a empresa que prestava serviço para Canoinhas, agora foi uma outra empresa contemplada que ganhou essa licitação. Então, o coletivo hoje não presta mais serviço para Canoinhas, mas foi cortado vários horários que são importantes, principalmente o horário de vir de Marcílio Dias e o horário que as crianças voltam também no horário do almoço. E antes tinha também o ônibus às 1h30 da tarde, que voltava às 5h30 da tarde, e hoje esse ônibus foi tirado. Qual que é o transtorno? As crianças saem 10 para as 5 da tarde da escola e agora vão ter que esperar o ônibus até 6h30 da tarde. Então são 1h e 40 minutos esperando o ônibus para voltar para suas casas. Inclusive também foi tirado o ônibus do sábado, que muitos moradores de Marcílio Dias, moradores de vários bairros, né? Aqui citei alguns dos bairros, eles vêm para Canoinhas no final de semana, no sábado, com ônibus e voltavam no horário de meio-dia, né? Vinham às 8 horas da manhã e retornavam ao meio-dia para Marcílio Dias de volta. Mas foi tirado esse horário também. Então, tá tirando aí um direito da população de ir e vir, né? Resolver as coisas no município, aí no centro da cidade de Canoinhas. Famílias que não têm como se locomover, que não tem carro aí. Então, fica aqui esse pedido, se foi feito esse estudo juntamente com quem usa o transporte coletivo e que logo venha a ser resolvido aí, que logo venha a ser postado até nas redes sociais, dando uma explicação para a população que ainda eu não sei responder. Serei, senhor presidente, e obrigado. Senhor presidente. Vereador? Se, com a permissão do vereador autor, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Na comissão em que fazemos parte, está para ser debatido o plano de mobilidade no nosso município e uma das questões é justamente a mobilidade através do transporte público municipal. Nós sabemos que algumas linhas eram basicamente inviáveis de serem sustentadas, né? Então, isso também tem que acontecer de uma forma transparente. A empresa que só assumiu agora, a gente entende que tem um estudo sendo feito, um estudo até bastante detalhado, mas ele tem que acontecer de uma forma transparente. E essa informação vindo aqui para a Câmara de Vereadores, eu já peço à assessoria da casa que quando chegar essa informação, ela já seja publicizada, para a gente saber os critérios que foram adotados pela empresa para que seja feita esses horários de transporte público. Além que nós temos que trabalhar outros meios de transporte público, seja com micro-ônibus, vans, que se adequem à realidade. Porque a gente sabe que hoje uma empresa de transporte público tem uma dificuldade, se não tiver um aporte do município, basicamente é inviável nós termos o transporte por ônibus. Só que nós temos que ter alternativas. Algumas alternativas seria até o próprio serviço de táxi, transformar ele de uma forma que a gente possa dar incentivos aos taxistas, né, até para baratear o serviço. Outros serviços que nós temos uma realidade muito grande, que são os transportes por aplicativos. Então, todos esses debates nós temos que trazer aqui na nossa Comissão de Desenvolvimento Municipal para que o transporte seja de uma forma democrática e universalizado para todos, se não for de ônibus, mas que nós tenhamos alternativas de transporte de uma forma barata e universal a todos. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente. Em nome do pastor Anderson, cumprimento o pastor lá de Marcílio Dias. Pastor Oséias. E aqui nos acompanha pelas redes sociais. Quando o vereador César falava sobre o transporte público e até mesmo o vereador André, então o transporte tinha na área rural segunda e sexta. Agora vai ficar só para sexta-feira. Só para segunda. Tá. O que causa isso? A gente sabe que hoje mudou bastante as condições. A Kátia, a Rosi, que somos do distrito de Felipe Schmidt e Paula Pereira, o ônibus que vinha antigamente de Felipe Schmidt seria 2,5 ônibus. 2,5 ônibus por quê? Porque 2 ônibus lotava e tinha que mais um trazer os passageiros.
Hoje mudou, porque a população evoluiu também, né? E parabéns por isso, e que bom. Mas assim mesmo, existem pessoas hoje que dependem desse transporte. E somente um dia na semana, talvez um ônibus vindo de Felipe Schmidt vai trazer quantas pessoas? 4, 5, 10? Mas elas estão dependentes. É um transporte público que essas pessoas dependem. Chega o dia dessas pessoas que recebem seus benefícios, que moram no interior. Sabemos que a safra do fumo, qual nós conhecemos, o tabaco aí, tem dias que talvez alguém não possa trazer. Essas pessoas dependem desse transporte. Até mesmo para vir para a cidade num dia de alguma consulta, um exame, ou enfim, tem filhos, alunos que venham para a cidade, que fazem algum tipo de curso, que já está na programação, que é esses dias que faz o transporte, né? E eu escutei a propaganda que ainda pode ser mudado, né? Então, eu acredito que possa ser feito um estudo para ver da forma melhor para atender essas pessoas, tanto aqui do distrito de Paula Pereira, quanto o distrito de Felipe Schmidt, né? E dentro da área urbana, as lotações dos carros que fazem, ele mudou os horários, mas as pessoas estão reclamando que para eles virem trabalhar, com a lotação, eles já chegam atrasados. Então, tem que estar chamando o táxi ou Uber, porque com o transporte público, a lotação, eles já não conseguem devido ao atraso que chegam no trabalho. Então, teria que ser feito um estudo aí para que as pessoas não possam não ser prejudicadas também. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador? Senhor presidente, com a autorização do vereador Cezão, gostaria de assinar junto essa matéria, porque também fiz um requerimento, mais adiante farei a leitura, que complementa essas informações ali que vão auxiliar a esse esclarecimento à nossa população, porque precisamos saber quem venceu, como foi, quais são os pontos que ficaram nesse edital e como o contrato ficou viabilizado para que a gente possa responder a nossa população. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, por questão de ordem. Sim. Foi falado sobre o Filipão também, mas até os horários do pessoal que vem trabalhar de Marcílio Dias não está batendo, estão chegando atrasado no trabalho. Seria bom essa empresa, né, juntamente aí com o órgão competente, e fazer lá uma averiguação para trazer e solucionar esse problema para as pessoas. Hoje a pessoa aí ganha um salário, é difícil ficar pagando táxi, Uber e outra locomoção, né? Que tudo é mais caro, essa é a verdade. Então que os mais atingidos agora que estão sendo, no meu ponto de vista, é o Marcílio Dias, que foi cortado vários horários que as pessoas mais dependem. Então, que venha a ser resolvido o quanto antes. E pelo que eu vi, essa empresa que ganhou também ela vai receber um aporte do município aí para estar custeando um pouco dos gastos também. Então, que venha prestar um bom trabalho para Canoinhas. Então, seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. E lembrando que esse aporte financeiro é um condicionante para que as empresas ainda se credenciem para trabalhar no município. Hoje, se você for ver a realidade social nossa, em cidade alguma, você consegue ter um transporte público superavitário. Então, o aporte financeiro ele é necessário para que a gente possa trazer essas empresas para vir participar, porque pensa, vereador, tem linhas de ônibus que rodam 5 ou 10 quilômetros, um ônibus grande que faz um 2-1 com um passageiro, e que muitas vezes é um passageiro de gratuidade ainda. Então, a inviabilidade de uma linha dessa é muito grande. Então, empresa nenhuma participa de uma licitação sem ter lucro, né? Isso que o estudo vai mostrar, aquelas linhas que são viáveis mesmo, então, para a gente poder até colocar isso numa licitação e trazer empresas para participar. Se não houver viabilidade, infelizmente, as licitações elas vão dar desertas em cima de desertas, porque ninguém participa de um certame para não, de certa forma, não ganhar dinheiro, né? Então, se já com o aporte financeiro já está complexo, imagine se a gente, de certa forma, inserir linhas que vão gerar só gasto para a empresa. Isso daí é fato. Então, esse estudo vai vir realmente, que venha esse estudo para nós aqui,
para que também, além de nós podermos justificar para a população, às vezes a pessoa não tem esse horário, mas tem um outro horário. Será que você, dentro das tuas obrigações ali como pessoa, será que você não consegue mudar os teus horários para não circular um ônibus só contigo e não causar ainda mais o impacto financeiro? Então, são coisas que esse estudo vai ajudar nós a ter essa conversação com a população, porque realmente está cada dia mais complicado o transporte público, e isso a nível de Brasil, né? A cultura também de não utilizar o transporte público é grande, muita gente tem aversão do transporte público, porque em vários locais ele não funciona a contento, né? Então as pessoas preferem pagar um pouquinho a mais e ter o conforto de horário, ter o conforto do teu veículo. E realmente a gente está disputando tanto com questões financeiras, que as pessoas deixaram de utilizar o transporte público, quanto por questões administrativas mesmo, que realmente tem algumas empresas que deixam muito a desejar. E cabe a nós, vereadores, cobrar que realmente o transporte público seja de qualidade, haja visto que agora até o aporte do município está sendo dado para esse serviço. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 432/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, requer que seja encaminhado o ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, solicitando informações detalhadas acerca do serviço de oxigenoterapia domiciliar do município. Quantos pacientes atualmente recebem oxigenoterapia domiciliar? Quantos concentradores de oxigênio o município dispõe para dar suporte quando houver falta do fornecimento estadual? Como funciona a logística do transporte dos pacientes que necessitam se deslocar para atendimento, incluindo se há transporte equipado com oxigênio? Quantos meios de transporte equipados com oxigênio a Prefeitura dispõe para garantir segurança e continuidade do tratamento durante o transporte? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 433/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, requer que seja encaminhado o ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e à senhora Franciela da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantos pacientes aguardam para a realização dos exames de ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia, discriminados em cada escala de classificação utilizada. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Ofício número 434/2025, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado o ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, solicitando informações referentes à nova licitação para o transporte público municipal, especificando quais os resultados da licitação, se houve certames anteriores que foram declarados desertos, qual a previsão para o início dos trabalhos, caso haja vencedora do processo, quais os principais termos e condições do atual edital de licitação. Está em discussão? Senhor presidente, vereador, gostaria só de falar que podem assinar junto o meu requerimento passado, que já contempla com esse mesmo do Ivan também, que gostaria de assinar junto. Está sob deliberação? Inclusive, eu acho que dá para fazer de toda agilidade esses dois, né? Eu acho que sim, presidente. Sim, então toda agilidade. Então, continua a discussão. Por se tratar de um requerimento de toda agilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 435 de 2025, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoiense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jovino Nazário, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, nós costumamos não comentar, mas eu não poderia deixar o meu abraço à família. E, pastor Anderson, quando a gente costuma falar de Deus, é difícil encontrar a presença dele e a força dele nesses momentos, né? Porque nos momentos de abundância, nos momentos de alegria, é muito fácil de falar de Deus, é muito fácil a gente notar a presença de Deus.
E eu creio que nesses momentos difíceis que a gente tem que se apegar e se aprender a Deus. Então, eu digo para a família que coloquem na mão de Deus. Eu sei que Ele está levando para o convívio dele uma pessoa incrivelmente boa, honesta, trabalhadora, que inclusive se foi desse mundo trabalhando e que hoje nós não perdemos mais um canoinhense, mas sim um amigo, uma pessoa que representava tudo que Canoinhas tem de bom e tem de melhor, que é a honestidade e o trabalho. Tenho certeza que aonde ele está agora, ele está olhando por nós e só desejar para eles força nesse momento, por se tratar de um voto de pesar, deferimento automático. Sem mais requerimentos, presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereador André Flenick. Com a palavra. Senhor presidente, já algumas vezes nessa casa eu já fiz alguma solicitação para que a prefeitura, em parceria com os órgãos, como a SIC, não são órgãos, né, mas associações, a CDL, a Câmara de Ginecolojistas, realizasse um treinamento, porque nós recebemos muita demanda. Como é que vende para a prefeitura? E agora, no dia 25 de setembro, essa semana, às 18h30 até às 21 horas, vai acontecer no Centro Empresarial de Canoinhas. O pessoal relaciona muito a SIC, né, mas apesar de ter outros órgãos que aqui em frente à prefeitura, o Descomplica Licitação para MEI, ME, EPP e demais empresários que tenham interesse em vender seus produtos e serviços ao município de Canoinhas. Então, eu recebi já muitas solicitações e agradeço ao Executivo Municipal por fornecer essa qualificação. Não somente para as empresas daqui, mas é uma forma de que nós temos uma transparência no processo, para entender como funciona, como participar, a documentação que precisa, como é. Já cito aqui uma situação que aconteceu muito agora na FESMAT. Muita gente achou, eu vou abrir vou vender xixo, inclusive pessoas da minha família, vão vender xixo lá na FESMAT. Achou que era simplesmente comprar uma churrasqueirinha, ir lá e vender. Sendo que existem critérios como vigilância sanitária, uma questão legal, ter um CNPJ para vender num evento como a FESMAT. E o mesmo acontece para você vender para o município. Você tem que atender algumas exigências legais. E a forma ali de você descomplicar a licitação é conhecer e saber os caminhos para que você possa vender. E quanto mais empresários do município tiverem com esses critérios legais atendidos para participar, é melhor para o município, é melhor para a prefeitura. Porque todo mundo quer que os empresários daqui recebam um dinheiro que é coletado dos cidadãos através dos impostos. Então, quando o dinheiro mantém a circulação aqui, a nossa economia está crescendo. Então, novamente, eu parabenizo ao Executivo Municipal por essa iniciativa, assim como a SIC e a CDL, por estarem juntos nesse projeto que vai ser benéfico a todos os cidadãos. Agora falta aos nossos empresários, à nossa população, aproveitar a oportunidade e participar no dia 25 de setembro, às 18h30, às 21 horas. E antes de encerrar, quero fazer um breve agradecimento, né? Vou dar só alguns pontos ali. Estive em contato com o deputado Sargento Lima nos dias que ele esteve na FESMAT. Infelizmente, um problema de saúde, ele não pôde estar todo o evento. Quem acompanha sabe que ele sofreu um infarto recentemente. Está com um problema de saúde ainda complicado, apesar de já estar melhorando. Torço pela melhora dele. Até porque ele esteve conversando com diretores de escola e algumas escolas do nosso município serão contempladas em breve com grandes investimentos para a melhoria de sua infraestrutura. Então eu não posso ainda dizer o nome das escolas, mas nós já temos aí o documento protocolado. Daqui uns dias vai sair no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina investimentos para o nosso município para a educação, que é uma das demandas grandes do nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Senhor presidente, eu vim aqui hoje usar minhas explicações pessoais para fazer o esclarecimento. Não estive presente na sessão do dia 16 porque estava em curso. Eu, juntamente com a servidora Jaqueline, curso na UVESC, em Floripa. Foi um curso bem produtivo, aprendimos bastante coisa, como funciona o legislativo, a fiscalização nossa. E também quero fazer uma justificativa aqui. Falaram que nesses últimos dias, eu não sei o porquê, meus amigos, colegas vereadores, porque eu estou sendo tão atingido nas mídias sociais. Eu não sei o porquê, eu queria entender. Todo mundo sabe que teve a FESMAT e falaram que este vereador invadiu o camarote da Ana Castela. Tinha vereadores que estavam no camarote e não me viram lá. Falaram que a organização do evento me viram lá. Quero essas provas. Quero essas provas que eu estava domingo na FESMAT.
Tive na sexta-feira na abertura da FESMAT, logo no início da sessão, antes de começar a sessão hoje, estava conversando com o presidente Marcos Homer, perguntando para ele se ele achava justo. O que é justo, vereador Cezão? Ser citado só 7 nomes de vereadores de Canoinhas. Quando nominaram os vereadores de Canoinhas, citaram o nome de 7 vereadores. E esta casa de legislação tem 10 vereadores. Independente do vereador que estava lá ou não estava lá, deveria ser citado o nome e colocado o nome deles. Então isso é igualdade. Aqui nós somos todos iguais. Todos nós fomos eleitos pelo povo. A vereadora Cátia e a Rosi Cristani me chamaram para entrar lá no palco, entrar lá na arena, para juntar com eles, porque são meus colegas de trabalho. Não entrei por respeito. Então jamais vocês vão ver esse vereador invadindo um lugar que não é chamado. As mídias sociais que fizeram aí, que eu invadi e tudo mais, eu acho que isso não é verdade. Tem que se inteirar do assunto e ver a verdade. O secretário do VBS, que também como organizador do evento, falou que com certeza viu eu lá na área do camarote no sábado, mas na sexta-feira eu não estava lá, porque eu fui convidado por um participante para estar lá. E todo mundo sabe disso. E eu fico pensando por que eu estou sendo tão perseguido politicamente. Mas fica aqui meu esclarecimento à população, que eu devo esse esclarecimento, não invadi em momento nenhum, nunca vou abusar do meu poder para ter benefício, isso não é daqui, vem de casa, vem de berço. Então, vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar representando Canoinhas, doa quem doer, chore quem chorar, mas vou continuar fazendo o meu trabalho sempre. Não preciso do poder para abusar das coisas aonde que eu não sou chamado. Então, isso se chama educação. E também fica aqui meu esclarecimento para a população. Esta é a verdade. Estamos esperando essas provas que falaram que tem, né? Fiquei muito triste em saber disso, que estão agindo dessa maneira. Mas quando pessoas aí que dizem ser do nosso município bem conhecida, fazem infração de trânsito, engraçado, né? Essas matérias não aparecem. Pessoas conhecidas, pessoas nominadas, né, que tem um nome forte em Canoinhas, que fazem essas infrações de trânsito, que abusam daí das autoridades, não aparece. É muito lamentável isso. Mas quando um vereador está fazendo o seu trabalho, está fiscalizando, está cobrando e está representando, é atingido politicamente por umas redes sociais. Mas estou de cabeça erguida e vou continuar, reforço aqui meu compromisso com a população e vou continuar fazendo o meu trabalho. E fica aqui meu esclarecimento. Não invadi e jamais invadirei. Então, serei isso, senhor presidente, e meu muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereadora Kátia Leskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, pastor Anderson, pastor Oséias, que nos engrandecem com as suas presenças hoje. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para o culto que será realizado na Igreja Assembleia de Deus no dia 28 de setembro, em comemoração aos 114 anos de Canoinhas, né? Que excelente iniciativa da igreja, né? É muito louvável. E com certeza a igreja, né, sai à frente orando pela nossa cidade, isso é muito importante. Mas também gostaria de trazer um outro aniversariante para essa sessão de hoje, que é falar sobre o SUS. No dia 19 de setembro, o SUS completou 35 anos. Eu ouso dizer que o SUS é o plano de saúde mais completo que nós temos, né, no Brasil e talvez até no mundo, porque é um plano de saúde que leva desde a vacina, né, a prevenção de doenças, até um transplante para o cidadão. E ele tem princípios que são de integralidade, universalidade e equidade. Então, todos os cidadãos têm direitos iguais dentro do sistema, desde aquele com maior ou com menor quantidade financeira, né, ou qualidade financeira. Todos têm direitos iguais. Como os requerimentos que eu apresentei hoje, né, a gente tem serviços de oxigênio e terapia domiciliar oferecidos pelo SUS, e isso é grandioso, né? Isso traz qualidade de vida para as pessoas, e o SUS está em todos os lugares, desde a qualidade da água que nós tomamos, da qualidade dos alimentos que nós ingerimos e dos produtos estéticos que são disponibilizados pelas farmácias ou pelas lojas para que as pessoas façam uso. Então, todos nós usamos de alguma maneira o SUS, mesmo muitas das vezes sem estar percebendo. O que é importante que a gente chame a atenção da nossa comunidade, né? Que claro que a gente sempre cobra
que haja um compromisso de gestão do serviço SUS, né? Que o gestor seja comprometido, que os servidores sejam comprometidos com o SUS, e com certeza isso é de grandiosa importância, né? Eu olhei o vereador André e lembrei, né, que o SUS também está nos serviços de urgência e emergência, né, vereador André, e muitas pessoas que, sem esperar, né, dentro de um acidente de trânsito, são socorridos pelo SUS, ou em outras situações, né, de urgência, mas também nós precisamos que o indivíduo faça uma gestão correta, né, um uso correto do sistema SUS, para que ele não se sobrecarregue. Então, quando a pessoa pega uma medicação na farmácia, pegue somente aquilo que vai utilizar, que tenha consciência ao utilizar esses recursos, que não faça uso desnecessário, desde consultas, exames, né, que as pessoas busquem quando realmente for preciso, porque também são recursos escassos, né? Não só falando a nível municipal, mas a nível nacional. Então, em 35 anos de história, o SUS realmente conquistou muito, né? Tem muitas conquistas, mas tem muitas coisas ainda para ser melhorada. A tabela SUS, ela precisa evoluir, precisa de passar por atualizações, mas dentro do que a gente já tem, nós temos, se nós formos estudar países que não têm um sistema público, nós vamos ver o quanto é diferenciado o sistema, né, quando é custeado pelo servidor, pelo indivíduo. Então, a gente precisa agradecer, sim, né, dentro do Brasil, nós ter a nosso dispor o SUS. Então, parabéns para o SUS, parabéns para os brasileiros que podem dispor desse serviço. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Vereador Marcos Homer. Então, gostaria de iniciar a minha fala realmente para dizer da importância do SUS, né, vereadora Kátia, você que hoje, de certa forma, vivencia o SUS todos os dias, com certeza é uma pessoa que tem propriedade muito maior do que nós para falar do SUS, né? E nessa universalização é muito importante que semana passada a gente estava estudando com relação aos serviços, tanto o serviço medicamental quanto instrumental e pessoal. Por quê? Porque o SUS, ele permite a abertura de serviços que até aqueles que usam o particular usufruem. Porque muitas vezes um laboratório ele não vai produzir um medicamento exclusivamente, vai colocar uma linha de produção, vai comprar insumos para fazer aquele medicamento para 2, 3 pessoas. A partir do momento que o SUS faz a aquisição em massa de um medicamento, ele se torna vantajoso para um laboratório. Eu lembro muito bem como que era no passado, quando a cesta do SUS era menor, vários medicamentos que hoje a gente compra facilmente numa farmácia, eles eram extremamente caros. Isso aí se torna mais barato. Os laboratórios passam a produzir mais e esse medicamento se torna mais barato, do mesmo jeito que a consulta se tornou mais barata. O médico particular era extremamente caro, era algo que só os filhos de coronel tinham acesso. Então, de certa forma, além de você não utilizar, de forma direta e indiretamente, você tem esses benefícios por existir o SUS. E eu gostaria de complementar também a fala do vereador André, justamente porque junto a esses anúncios de reforma também vem algumas incertezas. Então, a gente quer deixar a população bem calma, né? Que essas reformas desses estabelecimentos de ensino, eles vão ser programadas. Até o momento, a gente tem resposta de 2, e eu vou falar aqui, né? Vou ser o mensageiro aqui, que é o João José de Souza Cabral e o Sedup Vidal Ramos, porém dizer para a população que todas essas reformas vão ser programadas a fim de não prejudicar o calendário escolar. Esse programa Escola Boa, do governo do estado, ele está sendo programado justamente para que essas reformas elas ocorram no interstício escolar, já para não dificultar o calendário escolar. E tem uma escola, inclusive, que eu estive lá conversando com a diretora, que é possível fazer essa reforma adequando os espaços ali a fim de manter, mesmo com a reforma, conseguir manter os alunos em atividade. Então, ninguém vai ser prejudicado, o calendário, se for alterado, vai existir a reposição desses dias, então que os pais não fiquem preocupados que realmente essa reforma que vai vir
e no caso do Cabral, há mais de 20 anos esperada, essa reforma ela vai acontecer e o governo vai programar isso a fim de que realmente não tenhamos nenhum tipo de prejuízo ao calendário escolar. Mais algum inscrito, vereador? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 23 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.